A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. David Powinchu. Como experimentar Deus no seu dia a dia? Alguns anos atrás, eu viajava por vários países. Em certo país, preguei cerca de 30 vezes a grupos que contavam com um total de mais de 25 mil pessoas. Embora algumas dessas reuniões tivessem resultados espirituais duradouros, fiquei grandemente perturbado pela condição da maioria das igrejas nesses países. Havia muitas igrejas lindas, mas aos domingos quase todas se encontravam vazias. Até mesmo os crentes que iam para a igreja pareciam inquietos e desambientados, mais como um grupo de órfãos que uma família de crentes. Muitos desses crentes eram gente boa, mas o seu conhecimento da vontade de Deus para as suas vidas era limitado e sua alegria parecia ainda menor. Haviam parado de permitir que Cristo vivesse e vibrasse em suas lidas diárias. Perderam de vista a necessidade de experimentar a Deus diariamente. Uma vez que Deus não era uma realidade vibrante em seu viver diário, todas as grandes dificuldades que vinham para eles pareciam enormes, gigantescas, e eles não sabiam como lidar com isso. Não estavam continuamente sintonizados com a voz que lhes daria a direção correta. Iluminavam suas vidas cristãs como uma lâmpada de 40 watts. Embora o poder de Deus lhes desse eletricidade suficiente para iluminar seu mundo todo. E tal acontece muitas vezes com cada um de nós. Nós, os crentes, temos ouvido com frequência a respeito da graça de Jesus Cristo. Esta palavra tinha um conteúdo vivo no começo do nosso viver como crente. Embora ela ainda agrade ao ouvido, há muito que ela tem se tornado apenas uma expressão teológica. Quando os gregos mais experientes veem em lindo cenário uma montanha alta e verde, com regatos cristalinos, eles dizem caris. Quando ouvem música de uma beleza que prende a mente, levando-os para a altura do deleite, eles dizem caris. Caris refere-se a um elemento especial na natureza de beleza grandiosa e poderosa, nas belas artes, na música e nas lindas ações dos seres humanos. Daí vem o termo graça, que surgiu do grego. A graça é provida mediante a vida de Cristo na terra e sua morte na cruz. Por meio da aceitação de sua graça pela fé, Cristo vem a você e o transforma em uma criatura de beleza. Ele muda seu caráter e, para a medida que você permite, ele cria e desenvolve em você uma linda e nova personalidade. Ele pode tornar você uma pessoa linda, pode tornar o seu lar um lar lindo. Ele pode tornar maravilhosa a sua vida. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, nós lemos: a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós. E esta é uma graça que não deve ser experimentada apenas uma vez em sua vida, mas em muitas ocasiões. Quem dera que fosse todos os dias.
Cerca de 20 anos atrás, a minha sogra e eu visitávamos uma das piores casas que já vimos. A família que aí residia tinha 10 filhos, mas era destituída de posses materiais. O pai era alcoólatra. Esse homem, em certa época, também havia sido viciado em narcóticos. Um sobrinho seu, presidente de uma das melhores faculdades médicas da Coreia, fez tudo o que encontrava ao seu alcance para curar o vício do tio, mas não conseguiu. Pôde apenas levá-lo a modificar o hábito, passando do narcótico para o álcool. Essa mudança, contudo, acarretou numa situação pior. Seu tio, pai de 10 filhos, com o tempo tornou-se alcoólatra crônico. Bebia desde cedo da manhã até a tarde da noite. Seus filhos engraxavam sapatos, tentando ganhar dinheiro suficiente para sustentar a família. Mas o pai tirava todo o dinheiro que eles ganhavam para comprar bebida em vez de alimento. O dinheiro que o pai porventura ganhava também era usado para o álcool. Sem dinheiro, a família toda vivia como mendigos. Quando tive a oportunidade de falar com a esposa dele a respeito da vida em Jesus Cristo, ela encontrava-se muito triste. Estava magra por causa da má nutrição, tinha muitas dificuldades cardíacas e dores estomacais, e seu estado mental era de profunda depressão. Enquanto falava com ela, ela não me queria ouvir. Ela dizia: quero morrer. A mulher dizia: todo momento eu quero morrer. A melhor coisa que me poderia acontecer comigo é a morte. Por causa do amor que tenho para minha família, não cometerei suicídio. Senhor, seja bom para comigo, por favor, porque não me mata. Eu não vim aqui com a finalidade de matá-la, disse eu com firmeza. Vim aqui para lhes falar da graça de Jesus Cristo. Mas ir para o céu não me importa, respondeu ela. Não me preocupo com o inferno. Tenho vivido no inferno em vida por muito tempo. Irmã, desafiei, gostaria de ver sua vida mudada? Gostaria de ver seu marido transformado? Gostaria de ver Cristo entrar em seu lar e torná-lo um lugar belo? Ah, isso não é possível, exclamou ela. Eu respondi. Jesus Cristo veio a fim de lhes dar a sua graça, um dom, e para ganhá-lo, você não precisa pagar nada. Ele disse que sua graça seria suficiente para suprir todas as necessidades. Cristianismo é mais que belos ensinos, mais que mera religião. Quando a pessoa se torna crente, Jesus Cristo entra em sua vida. Ele lhes dá a sua graça. Ele a torna uma pessoa linda. Ela ouviu as minhas palavras com interesse e começou a ir para a igreja. Logo saiu de sua depressão. Deus curou as dores estomacais e as dificuldades que ela sofria no coração. Ela decidiu ser crente e tornou-se uma pessoa linda. Sua personalidade total foi transformada pelo poder de Cristo. Dessa época em diante, minha sogra e eu oramos com ela para que seu marido fosse liberto do alcoolismo. Todos os que ouviam falar que estávamos orando por seu marido riam-se de nós. Muitas vezes ele próprio ia para a igreja a fim de nos ridicularizar. Contudo, persistimos em nossas orações e sabíamos que Deus estava no controle de todas as coisas e que, pela graça de Deus, essa pessoa poderia ser mudada, aqueles desejos e a sua personalidade podiam ser outras na pessoa de Jesus. Passaram-se alguns anos, alguns meses, e certa manhã levantei-me às 4 horas para a nossa reunião diária de oração. Depois de apresentar o sermão, todos nós começamos a orar. De súbito, me senti como se caísse em profundo sono. Parecia que meu espírito estava sendo elevado e eu podia ver a glória do céu. Então, a voz de Cristo me falou ao coração: meu filho, ouvi suas orações.
Fiquei tomado de alegria, corri para minha sogra dizendo: Mãe, Jesus ouviu nossas orações. Mais tarde, enquanto nós estávamos tomando café da manhã, um dos filhos do alcoólatra veio até a minha casa. Em suas mãos, uma mensagem: o pai estava morrendo. Fiquei espantado. Foi naquela manhã que Cristo me havia dado a certeza de que ele ficaria bom. Minha sogra e eu corremos para a casa deles. Lá encontramos o homem próximo à morte. Sua esposa nos disse tristemente: ele tem gritado a noite toda, está morrendo e ameaça matar a todos nós. Enquanto o via gritar, pude perceber alguma coisa a mais. Ele não morria de verdade. Satanás, contudo, tinha se apoderado de sua vida e mente, levando-o a pensar e agir como se a morte logo seria uma realidade. Assim, nos unimos em oração, repreendendo o espírito de Satanás. Reivindicamos a vitória em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Então, sentimos a linda presença do Senhor. Instantaneamente, o homem caiu em profundo sono. Deixamos a casa crendo em Deus e louvando-o pela vitória. Jesus havia tocado o alcoólatra com sua graça. Desde esse dia, ele não mais tomou uma gota de álcool sequer. A graça de Deus começou a fazer dele uma pessoa diferente. Seus amigos começaram a ajudá-lo. Certo amigo deu para a família um saco de arroz e o pai trouxe-o para casa em vez de vendê-lo a fim de comprar bebida. Era a primeira vez que ele trazia arroz para casa em 10 anos. A esposa dele ficou tão comovida que começou a chorar. Então ela se lembrou do meu sermão sobre o pagar o dízimo. Ela separou a 10ª parte do arroz, mas não se sentia à vontade em dar a Deus aquele arroz. Ora, Jesus, argumentava ela, tu sabes que precisamos desse arroz. Compreenderás se não dermos o dízimo dele. Assim, ela colocou a 10ª parte do arroz de volta no saco. De novo, porém, lembrou-se do princípio divino do dízimo e novamente tirou um 10º. Depois de algum tempo, despejou o arroz de volta no saco. Era grande a sua luta interior. Às 4 horas da manhã seguinte, com grande esforço, ela separou a 10ª parte do arroz novamente. Saiu de casa e começou a andar a caminho da igreja. Enquanto andava, lágrimas inundavam os seus olhos. Não podendo ver a estrada com clareza, tropeçou e caiu muitas vezes. Finalmente chegou para as orações matinais, toda suja e triste. Me entregou o arroz, caiu no chão e chorou. Ela parecia tão triste que me deu vontade de devolver o arroz para ela. Mas não fiz. Ela tinha de aprender os princípios básicos da vida cristã. Tinha de aprender a experimentar a graça de Cristo diariamente. Então, oramos juntos e abençoei aquela mulher e a sua família em um nome poderoso de Jesus. Um mês mais tarde, ela veio correndo para a nossa casa. Pastor, pastor, exclamou ela, aconteceu um milagre. O que aconteceu, irmã? Ela respondeu, temos comido daquele saco de arroz por mais de um mês. Esta manhã meu marido perguntou-me como é que eu consegui alimentar a família com um único saco de arroz. Ele já durou por mais de um mês, pastor. Fomos para a sua casa para verificar o fato. Havia exatamente um 10º, a quantia do seu dízimo, restando no saco. Toda vez que ela tirava um pouco de arroz para cozinhar, um 10º sempre permanecia. O milagre continuou até seu marido comprar outro saco de arroz. Assim que ele comprou o outro, o primeiro se esvaziou. A graça diária de Cristo também começou a operar em seu lar. Por causa da pobreza da família, todos os filhos trabalhavam arduamente o dia todo. Então os filhos começaram a frequentar a escola. Hoje, o marido é ancião da igreja. 2 dos seus filhos são pastores. Cada um deles com o lar cheio da beleza de vidas dedicadas a Cristo.
Esta família inteira aprendeu a importância de experimentar a graça de Cristo diariamente. Saiba, irmãos e irmãs, que Deus tem cuidado de vocês. Saiba que o cuidado de Deus, o amor pelo qual viver, está na pessoa de Cristo e está em você. Há 4 palavras na língua grega para expressar diferentes tipos de amor. Uma palavra é eros. Este é o tipo de amor que sentimos pelo sexo oposto. Amo muito a minha esposa e ela também me ama. Quando me encontro fora em viagem evangelística no exterior, procuro escrever-lhe uma carta todos os dias. Contudo, posso perceber alguns sentimentos egoístas em nosso coração, pois há momentos em que desejo que ela me ame ainda mais do que eu a amo. Há ocasiões em que ela deseja receber mais amor do que oferece, de modo que, em certas oportunidades, discussões essas que nascem de uma luta pelo poder, em vez da estabilidade do amor abnegado. Estou no Ministério da Palavra por mais de 2 décadas. Durante este período, tenho aconselhado muitos casais com dificuldades conjugais. A maioria desses casais com suas dificuldades foi causada pelo amor egoísta e autocentralizado. O amor de Deus é diferente. O seu não é o amor egoísta eros. Outra palavra grega para o amor é filho. Este é o tipo de amor que existe entre amigos. O amor dos amigos é menos egoísta, mas ainda há restrições. Enquanto a pessoa tem abundância e prosperidade, ela terá muitos amigos, mas no momento em que chega o fracasso nos negócios ou outras dificuldades, muitos amigos, um a um, o deixam. O amor filho também falha ao enfrentar as dificuldades de grande monta que vêm para as nossas vidas. Storge é uma terceira palavra grega para o amor. Este é o tipo de amor entre pais e filhos. Esta espécie de amor envolve um tipo diferente de dedicação. Durante a Guerra Coreana, muitas pessoas foram para Busan, no extremo sul da Coreia. A maioria das pessoas que vivia aí, minha cidade natal, eram muito pobres, com escasseamento e necessário para a sua vida, já eles não tinham. Era quase impossível conseguir trabalho. Desesperados pela falta de alimento, até mesmo roubávamos. Quando os soldados norte-americanos começaram a transportar carvão do porto de Busan, muitos meninos como eu subíamos nos vagões como formigas famintas. Roubávamos carvão suficiente para vender a fim de comprar alimento e roupa para passar uma pequena porção do severo inverno. Certo dia, um grupo de refugiados subiu num trem de carga para roubar o carvão. Um militar norte-americano correu para eles, gritando que descessem. Apavorados, pularam fora do trem. Um menino de 7 anos de idade encontrava-se no grupo que fugia. Ele começou a correr com o restante do grupo, mas viu um pouco de carvão caído debaixo do trem. Entrou arrastando-se debaixo do trem para retirá-lo. No momento em que alcançava o carvão, o trem começou a se mover. As pessoas que estavam por perto gritaram, mas ninguém ousou salvar o garoto. Então o senhor de meia idade correu para debaixo do trem. Com o impulso de sua força, ele empurrou a criança para fora, jogando-a de cima dos trilhos, mas o homem já não estava mais seguro. A seguir, ouvimos o ruído dos ossos do homem quebrando-se para medida que as rodas de aço estraçalhavam-se em seu corpo. O homem deu a vida por aquele menino. Todos nós sabíamos que aquele era seu pai. Tal é o amor de pais cuidadosos. O amor estonge leva os pais a ações heróicas. É um maravilhoso tipo de amor, mas ele também tem seus limites. É um amor limitado aos pais e a seus filhos. Na língua grega, o amor de Deus é ágape.
Ágape é diferente do amor eros, diferente do amor fílio e diferente de storge. Ágape é o amor incondicional, o amor de Deus mostrado mediante a vida de Cristo e de sua morte na cruz do Calvário. Deus não nos ama porque podemos dar-lhes algo de volta. Ele não nos ama porque podemos passar horas alegres de amizades com Ele. Ele não nos ama porque tenhamos alcançado algum ponto de perfeição humana. Deus nos ama sem condições. Deus é amor e é de natureza da sua pessoa amar. Cristo viveu uma vida sem pecados e de livre e espontânea vontade sofreu a morte de torturas de um criminoso por causa do amor ágape. Cristo sofreu na cruz a morte que era nossa. Por meio de Cristo, Deus provou que nos ama. Ama a você e a mim, a despeito de nossos pecados, nossas fraquezas e do fato de não merecermos o seu amor. Se você colocar sua fé em Deus, Ele pode purificá-lo de seus pecados e conceder-lhes o perdão. Com a ressurreição de Jesus, provou-se o poder de Deus, poder que pode dar forças para as nossas debilidades. Deus apresenta um convite a todos nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, e o versículo 28. O amor de Deus é amor para hoje, amor pelo qual você e eu podemos viver. Jamais tenha dúvida de que você é profundamente amado por Deus. Você tem a habilidade e o privilégio de falar diretamente com Ele. Não se preocupe com os pecados passados. Deus pode lhes conceder perdão mediante a fé em Jesus Cristo. Não se preocupe com seus fracassos. Deus pode lhes dar a força para vencer e ter sucesso. Não se preocupe com as suas insuficiências. Mediante Cristo você é fortalecido. Não se preocupe com suas frustrações. Deus mostrou que a frustração última, a morte, é importante perante a sua vontade. Grande parte da Bíblia ocupa-se com o relato do amor de Deus ao homem. Leia a palavra de Deus diariamente e deixe que ela fale do amor de Deus a você. Faça da oração parte das suas atividades diárias. Converse com Deus com honestidade e do íntimo do seu coração e mente. Permita que Deus lhe responda com palavras de amor e sabedoria. Deus o ama profundamente. E eu desejo repetir essa frase para você. Talvez você é uma pessoa que a sociedade não tem dado nada por você. Muitas vezes você procura amizades e não encontra. Quem sabe a sua própria família não lhes dá a atenção e nem lhes dá a significância que você merece. Mas eu vou repetir essa frase para você. Deus o ama profundamente. Você é alvo do grande amor de Deus. Paulo termina a segunda carta aos crentes de Corinto com estas palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Segundo Coríntios capítulo 13 e o versículo 13. Nestas palavras, o Espírito que estava na vida de Paulo o inspirou. E nestas palavras, o apóstolo Paulo reconheceu a importância de experimentarmos a graça de Cristo, o amor de Deus. Ele também aponta um terceiro aspecto, a presença do Espírito Santo. Se parafraseássemos este versículo diretamente na língua grega, teríamos: a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus estejam em vós mediante a comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é um meio pelo qual recebemos a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus. A palavra grega para comunhão neste versículo é koinonia, que significa companheirismo, a qual envolve três aspectos distintos para a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês
porque é muito importante nesta palavra que eu trago que vocês coloquem isso na vida de vocês e Deus vai suprir todas as suas necessidades. Primeiro, envolve a fidelidade na comunhão. Os dias do Antigo Testamento foram a época em que nosso Pai Celestial lidou com o homem mais diretamente que nas eras seguintes. Então, o Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, que viveu e andou entre os homens por 33 anos. Enquanto vivia na terra, Cristo falou de outro que viria depois dele, dizendo: E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 16 e o 26. Hoje, mediante a pessoa do Espírito Santo, podemos experimentar o amor de Deus e a graça de Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa, o terceiro membro do Deus Trino e Uno. Não podemos verdadeiramente conhecer a pessoa somente por seu nome, nem mesmo mediante uma apresentação formal e uma polida troca de cumprimentos. Só conhecemos uma pessoa por meio de comunhão íntima e do partilhar amor mútuo. A fim de termos comunhão com essa pessoa, devemos compreender um ao outro, falar um com o outro, partilhar ideias, temores, sonhos e esperanças. A fim de experimentar Deus diariamente, é preciso que tenhamos esse tipo de comunhão com o Espírito Santo. Devemos lhes dar acolhida em nosso coração, falar com eles sinceramente e desfrutar de sua presença. Muitos seminários teológicos famosos têm enviado alunos para falarem comigo. Desejam saber o segredo do êxito de meu ministério. Minha resposta tem sido: tenho tido sucesso por causa do Espírito Santo. É importante reconhecer e apreciar a presença do Espírito Santo. Sempre que subo ao púlpito para pregar, eu oro: Querido Espírito Santo, guia os meus pensamentos e abençoa as palavras que vou falar. Depois eu oro: Querido Espírito Santo, abençoa muitos durante este culto. Terminada a pregação, eu oro dizendo: Querido Espírito Santo, obrigado por ter sido precioso, estando aqui comigo em todo esse tempo e ter colocado essa palavra poderosa em meu coração e colocado no coração das pessoas que estão aqui. Quando leio a Bíblia, eu oro: Espírito Santo, ilumina meu coração, me ensina, me faz conhecer as verdades de Deus. Receba o Espírito Santo nas atividades diárias de sua vida. Não importa quão insignificantes possam parecer, dependa dele e lhes diga o quanto você o ama. Só então começa a verdadeira comunhão com o Espírito Santo. Lembre-se, ele estará sempre convosco. João capítulo 14 e o versículo 16. Depois, nós aprendemos que vem o poder da associação. Koinonia também significa associação, parceria. Sem o Espírito Santo como nosso sócio, jamais poderemos realizar nada de grande para Deus. É esta uma das razões principais porque muitas igrejas tornam-se vazias. É por esse motivo que muitos jovens estão saindo da igreja. Sem o Espírito Santo, o reino de Deus não pode ser adequadamente construído e não podemos experimentar a graça de Jesus Cristo e o amor de Deus. Quando vou a outros países onde falam uma língua que não conheço, tenho de usar intérpretes, a fim de me comunicar com as pessoas. Falo em inglês e o intérprete traduz seus pensamentos e minhas palavras para a sua língua nativa. Em certo sentido, somos parceiros. Se esta parceria funcionar bem, o culto terá êxito. Se nossa parceria for rompida, as pessoas que nos ouvem não compreenderão a mensagem e o culto será um fracasso.
Você já parou para pensar por que tem existido fracassos espirituais em sua vida de fé? Fica a imaginar por que há pouco êxito em sua vida de oração? Você sabe por que os milagres não são abundantes em seu andar cristão? É porque você tem falhado em ter uma associação diária adequada com o Espírito Santo. Mas quando você, com sinceridade, convidar o Espírito Santo a entrar em sua vida, ele estabelecerá uma associação sobrenatural com você. Você então terá parceria no negócio de construção do reino de Deus. O Espírito Santo vai se tornar seu sócio majoritário. Você passa a ser o sócio secundário. Se você não der ouvidos ao sócio principal, terá fracasso no construir o reino de Deus à sua volta e no mundo. É preciso que você peça que o Espírito Santo seja seu sócio principal. Ele tem estado com você, mas tem sido negligenciado, tem sido maltratado. Você deve dar-lhes boas-vindas e convidá-lo a entrar em sua vida cristã como sócio principal. Ele vai orar por meio de você. Ele viverá em você e vai negociar com você, tornando-o uma pessoa de vida frutífera, de um sucesso, tornando você uma pessoa de êxito. O Espírito Santo deseja construir o reino de Deus mediante você. Ele deseja lhes dar o poder de Deus que somente uma associação profunda com Ele pode desenvolver. E por último, tem que haver o deleite na entrega. Koinonia pressupõe transporte. Transporte é um serviço que todos nós necessitamos. Quando a pessoa deseja ir a outro país, geralmente vai de avião, de trem ou de carro. Até mesmo nos supermercados, vemos os resultados do transporte. O alimento e legumes que aí se encontram foram trazidos de lugares distantes, e o transporte desses bens enriquece a vida das pessoas. A maioria de nós se lembra da pessoa que nos trouxe muitas coisas que desejávamos e de que precisávamos, o transportador. Ele já nos trouxe de tudo, desde o alimento até aparelhos de televisão. Embora, em geral, nós tenhamos ignorado a sua importância, ele nos trouxe coisas que tornaram a nossa vida mais agradável. Em certo sentido, o Espírito Santo é o transportador de Deus. O Espírito Santo transporta a graça de Jesus Cristo e o amor desde o trono celeste até nosso coração, lar e igreja. O Espírito Santo também leva nossas orações ao trono de Deus. O Espírito de Deus está se movimentando constantemente entre Deus e você. Ele é o dom de Deus para você, o responsável para entregar aos que têm fé todos os dons de Deus, responsável pelas respostas a todas as orações baseadas na direção divina. Ele tem deleite em suas responsabilidades, pois é o seu desejo obedecer a cada ordem do Pai. Para uma vida cristã de poder, é preciso que você experimente a Deus diariamente. Jesus Cristo nos deu a graça que o torna lindo. Nosso terno cuidado de Deus, ele lhes deu o amor pelo qual viver. Mediante a comunhão com o Espírito Santo e a graça de Cristo, o amor de Deus pode ser seu. Faça do Espírito Santo seu sócio principal e deixe que o poder, a graça e o amor de Deus fluam livremente em sua vida. Experimente a Deus diariamente e permita que a vibração dessa experiência venha irradiar para todos que estão à sua volta, ao seu redor, o grande poder e amor de Deus para as suas vidas. Que Deus abençoe. Tenha a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com Deus, a comunhão com Jesus. Se deleite na palavra de Deus.
Tire tempo para Deus, para você experimentar Deus diariamente em sua vida. Amém. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco acompanhando essa série de mensagens. Que Deus vos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Dê uma olhadinha se você já está inscrito no canal. Se não tiver, se inscreva. Dê o seu like, é muito importante. Ative o sininho, porque tem uma série de mensagens do pastor Paul Yeshua. Quero compartilhar com vocês. E agradecer desde já aos colaboradores, ofertantes, dizimistas do canal da Igreja Boas Novas, em Guarabira, da Obra Missionária. Que Deus abençoe vocês. Todas as quintas-feiras temos um encontro marcado na live, As Leis da Fé. Que Deus abençoe, muita paz, muita luz, sucesso na sua caminhada.